Durante a reunião do Conselhão, ali, principalmente dos líderes do PT, o presidente Lula afirmou que pretende ser, abro aspas aqui, cada vez mais esquerdista e cada vez mais socialista. Vamos ouvir a sonora aqui para não parecer que eu estou tirando isso aqui de minhocas e vozes da minha cabeça? Vamos conferir. O Brasil pode fazer muito mais, a gente pode melhorar muito a situação do país. A gente pode fazer muito mais coisa do que a gente está fazendo. E esse é o desafio, gente. Esse é o desafio de quem já foi presidente 3 vezes. Porque cada vez mais eu tenho que fazer mais. Significa que cada vez eu vou ficar mais esquerdista, vou ficar mais socialista e vou ficar achando que a gente pode mais. Eu, sinceramente, lembro, assim, de uma frase do governador biônico das Minas Gerais, ali durante o regime militar, o Milton Campos, se não me engano, que ele dizia que ser da oposição criticar o governo é tão bom, mas tão bom, que não deveria ser apenas monopólio da oposição. O que eu quero dizer? Acho que o PT nasceu para ser oposição. Parece que o Lula, nesse momento, teve um repique na aprovação dele, mas não é sustentável essa estratégia do soberanismo de goela, não vai durar mais de 6 meses para ele poder seguir incendiando esse discurso anti-americano. E, naturalmente, ele parece já estar muito mais mirando no legado e romper com essa impressão até das hostes da esquerda brasileira, que sempre ficaram cobrando ele por ser um cara muito pragmático ali com o setor financeiro, mancomunado com os banqueiros e talvez até pragmático com os Estados Unidos. Então, parece que é um prenúncio do cara que está focando muito mais em deixar o legado dele ali, jogar carne vermelha para a militância se refestelar, e, sinceramente, percebendo que não vai dar para ele segurar essa conta, porque ela vai estourar e a trajetória não me parece reversível, mano. O presidente Lula está construindo a sua mitologia pessoal, né? Vale dizer que ele sempre cultivou com bastante entusiasmo e vaidade a construção da sua narrativa pessoal, como alguém que veio do sertão, que enfrentou todas as adversidades, que foi criado pela dona Lindu, analfabeta, que conseguiu vencer na vida apesar de todas as questões. E essa narrativa, como um líder sindical que conseguiu favorecer os trabalhadores, o primeiro trabalhador a assumir o poder no Brasil, a assumir a presidência, ele está tentando agora, depois de ter tido os episódios que todos nós conhecemos da Lava Jato, de ter tido a sua imagem muito chamuscada por escândalos gigantescos de corrupção, por pedalinho, triplex, sítio em Atibaia, enfim, tudo que nós conhecemos, ele está tentando agora reconstruir a sua biografia com um grande finale, que seria a volta ao poder, sustentando a democracia brasileira, mas não apenas, como um grande líder da esquerda brasileira. E, de fato, a gente pode dizer que, desde Getúlio Vargas, Lula é o maior líder trabalhista do Brasil, queiramos, gostemos ou não, né? O fato é que ele ganhou 3 eleições presidenciais diretamente, contribuiu com mais 2 vitórias da presidente Dilma e agora caminha para tentar a sua 4ª vitória consecutiva, o que, sem dúvida alguma, o colocará, gostemos dele ou não, num lugar destacado na história do Brasil. Hoje, sanções entrando em vigor, talvez a maior castigo econômico da história econômica brasileira. Férias coletivas sendo antecipadas por diversos setores diretamente afetados por esse tarifaço, o desemprego ali mostrando que pode ter um aumento considerável pelo andar da carruagem. Nesse contexto todo foi que o presidente Lula foi adiante e teve mais uma fala que repercutiu e não foi pouco. Nesse caso, o presidente resolveu falar sobre o salário dele, pessoal. De novo, vamos conferir aqui antes de tecer qualquer comentário. Vamos conferir. Não pode a pessoa que vai comprar as coisas de comer pagar o mesmo imposto de renda que paga o Lula. Meu salário não é muito não, viu, José? Salário de presidente acho que é R$46 mil, paga 27 de imposto de renda, o PT me cobra 4 na fonte, pago 4 mil reais, me sobra 21 mil reais. Sabe? Não é fácil a vida. Ninguém me dá aumento, eu tenho que pedir para mim mesmo. Vamos lá, pessoal, até porque é o seguinte, talvez a questão é o timing e a sensibilidade do momento, né? Então eu queria acionar você aqui, Gerson Peixoto, só te acionar aqui, por favor, para a gente poder também repercutir, porque, mais uma vez, me parece que, em condições normais de temperatura e pressão, essa fala não teria, talvez, ressoado ou parecido um absurdo, mas o momento, o pano de fundo, o contexto,
O contexto é rei, como diria o ditado, e parece que, de novo, mais uma fala que indica um descolamento total da realidade do momento da vida nacional, né? Não, totalmente não pega nada bem, André, num contexto de aumento dos preços, um contexto de crise econômica, contextos econômicos difíceis. E eu vou até além, tá? Eu acho que não pegaria bem mesmo se a economia do país estivesse bombando. Porque esse salário, né, que o presidente não sabe o valor, porque para ele não faz diferença. Assim, é menor do que qualquer gerente de grande empresa. E tem muitas responsabilidades inerentes ao cargo de presidente da República. Ainda assim... O critério não pode ser esse. É claro que não. A questão é eu só estou dizendo. É exatamente. O pior é o eu acho, né? Que, enfim, Porque aí tem o cartão corporativo, a gente mostrou aqui os gastos que foram exorbitantes no primeiro semestre, enfim. Viagens internacionais com toda a comitiva dos seus 750 ministros. Eu nem vou falar Dias Peixoto, conclui. O salário é um pouco maior do que ele imagina, né? E eu acho que a grande questão aí é que ele não sabe essa diferença porque não afeta mais a vida dele. As despesas da presidência da República são quase integralmente ali cobertas no dia a dia, no cotidiano, por parte de, como o David bem trouxe aqui, cartão corporativo. Vou te falar que ele não paga aluguel para morar lá no palácio. Então, assim, não tem essas despesas. A viagem, vai comprar uma passagem, não compra uma passagem aérea. Voa com um avião oficial. Vai ficar num hotel. Quem está pagando esse hotel é você, sou eu. Então, se perde a dimensão disso. Mas imagine que você não tem custos e ainda assim recebe um salário ali de quase 50 mil reais. É um sonho, não é? A maioria dos brasileiros vai sempre responder que sim. Na verdade, eu acho que até milionários vão responder que sim. Porque as despesas, no geral, estão cobertas. Então, a partir disso, quando num momento como esse, ele vai lá e fala como se isso fosse pouco, como se não desse pra nada, pra uma multidão, que às vezes tem gente que tá ganhando as bolsas de assistência, ou tá ganhando um salário mínimo para sustentar 3 pessoas numa família, a realidade fica muito feia e dói. E isso vindo de um líder político que critica o luxo, já deu várias vezes declarações contra o luxo é errado, vindo de uma pessoa que tem uma trajetória que vem da humildade, que vem da vulnerabilidade, que vem da dificuldade. Tratar esse valor como se não fosse muito, quando nós sabemos que é realmente algo que gera um certo... O que está acontecendo aqui? Isso irrita as pessoas, isso mexe com o coração das pessoas. E não é uma fala apropriada. Enfim, com um relógio Piaget e um belo Romano Conti à noite. Agora, vamos aqui com a nossa doutora Priscila Silveira. Será que, eu estava pensando aqui cá com os meus botões, será que isso foi uma espécie de indireta e ele está ensaiando uma greve, já que ele está diante dessa situação tão difícil que ele tem que lidar? Ele mesmo disse, Marinho, que às vezes ele acorda e olha para o espelho e fala: Lula, eu gostaria de receber um aumento. E aí ele mesmo falando, né, para ele: olha, você não vai ter o aumento. Aqui, como você bem colocou, eu acho que essa fala dele dentro de um contexto que foi colocada, né, diz respeito a ele dizer o seguinte: olha, eu falei lá com o Haddad e a gente precisa fazer a tributação de quem ganha mais. E aí ele falou até dentro das falas dele, ele diz: olha, o Haddad é até bonzinho, porque ele quer pegar só quem ganha ali a partir de 1 milhão. Claro que a fala foi infeliz, pegando aí um recorte, como a Dias bem aqui colocou. Se você for ver a renda mínima aí dos brasileiros, quem ganha 21 mil livre, líquido, é uma renda alta, mas a gente também precisa pensar rapidamente aqui que ele exerce um cargo de maior relevância dentro do país. Então, eu acho que ele também poderia ganhar pouco. Agora, falar isso, dizendo que é pouco, 21 mil reais, dentro de uma linha de pobreza que a gente enfrenta no país, né? Neste caso, eu acho que o presidente não foi feliz ali, ainda que houvesse um recorte da fala dele nesse momento que a gente vive, inclusive. Ele afirmou que ganha os seus 46 mil reais aí como presidente. Tem a taxação aí, depois da taxação, o valor líquido fica em 21 mil reais. Pelo visto, a taxação aí dos impostos e tributos é mais onerosa até que o próprio tarifaço do Trump para chegar nesse valor. Ironias, cruéis ironias do destino, né? Vamos partir para um rápido break para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta já já. Dando sequência aqui, só um rápido comentário do Mano Ferreira, a gente segue adiante. Marinho, eu gosto muito desse debate porque ele mostra como a elite do Estado brasileiro vive numa bolha que é autorreferenciada. Eles comparam os salários entre si e não com a população que eles deveriam representar. Por isso, inclusive, o Livros vai lançar em breve um estudo comparativo que pega a relação entre a renda da elite do Estado e a renda média da população que esses representantes deveriam representar e faz um comparativo com outros países ao redor do mundo. E sabe qual é a conclusão?
o Brasil paga mais do que o dobro da média global para os seus líderes. Quer dizer que o presidente Lula ganha muito, sim. Não é pouco, não. Ele ganha muito. Mais diante da produtividade, né? Vamos concordar, porque diante de uma fala onde você fala assim, eu sou extremamente, cada vez mais esquerdista e socialista, é um apelo ao Trump dizendo, olha, você pode impor sanções que mesmo assim eu vou reagir dessa forma e vou continuar com a minha ideologia. Então, é um recado claro ao presidente americano. Parece que ele quer atrair para si esse problema para depois gerar narrativa dizendo, olha, foi um problema que a direita criou, eu tentei resolver, mas não foi possível. Então o salário está muito alto diante da produtividade. Peraí, falou o repórter de vermelho aí, ó. Falou o repórter de vermelho aí. Gente, tá de Papai Noel aí. A Priscila, ela trouxe aqui uma coisa, o cargo mais importante da República. E eu acho que é muito divertido ser presidente. Você viaja, você conhece líder, você vai lá pra Torre Eiffel, fica num lugar especial, tem todo um atendimento ali do Macron, é um negócio bacana. Vale até a pena, às vezes, um investimento. Mas uma coisa que eu não entendi, ele falou que ele fica com cerca de 21 mil. Mas eu tô considerando aqui o salário de presidente é mais, o que ele falou não é 46 mil, tem 377 reais a mais, que já dá ali uma bolsa que ele tanto fala dos programas sociais. Sim. Mas se eu considerar 30% aqui de imposto de renda, daria 32.463. É um valor ainda... É que tem a rachadinha institucional do PT. Ele mesmo fala, né, que 4 mil. O PT, desde sua fundação, cobra dos seus filiados que tenham cargo eletivo ou cargo público uma mensalidade que é proporcional ao valor do salário. Ou seja, é na prática uma espécie de rachadinha oficial institucionalizada para o partido. Mas é o seguinte, vamos voltar para a realidade aqui, botar a bola no chão pelo seguinte,